Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, estamos começando mais um episódio do Intérios Podcast e hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu estive pregando no culto de jovens aqui da minha igreja local, Move Juventude, e o tema dessa mensagem é Obrigado Judas. Não se assuste com o tema, ouça até o final, eu sei que você vai ser muito abençoado por essa mensagem e eu falo um pouquinho sobre como a dor nos conduz a um processo de maturidade e de glorificação a Deus. Então ouça até o final, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e vamos para cima. Mas feche seus olhos aí mais uma vez, sempre é bom orar mais. Obrigado, Jesus, pela tua presença, obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo nesta noite. Que o nosso coração possa estar totalmente atento ao que o Senhor vai fazer, Espírito Santo. Eu creio que há restauração de corações essa noite, creio que há perdão, creio que há renovo. Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai fazer algo nessa noite. E Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Fala conosco. Sabe que você pode aplaudir o nome do Senhor por causa desse momento? Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Creio que aconteceu aqui nesse momento de louvor, foi muito preparatório que o Senhor vai falar conosco nessa palavra. E assim, o meu coração ele acelera, de trazer essa mensagem. Pode dizer que não é uma mensagem que eu gostaria de pregar, não gostaria, para ser sincero, mas eu creio que são essas mensagens que nós precisamos, amém? E eu creio que Jesus vai falar muito ao nosso coração, você vai entender quando estiver conversando com você. Mas antes de falar o título da mensagem, para quem não sabe, a gente está fazendo uma série de mensagens chamada Face a Face, e hoje nós vamos estar encerrando ela. Creio que Deus conduziu essa série de mensagens. Nós aprendemos um pouco mais a vida de devoção, de buscar a presença e a face de Deus. E por mais que quando eu falar o tema da mensagem você vai achar que não tem nada a ver, você vai entender o porquê, amém? Então nós temos falado que o Senhor nos criou para buscar a presença dEle, amém? O Senhor nos fez para adorar, para estar em intimidade com Ele, como Pai, como Filho. O Senhor nos fez para estar na presença dEle, amém? E nós somos responsáveis agora por cuidar do nosso relacionamento com o Senhor. Então, irmão, você é responsável de manter a chama do seu coração acesa por Jesus. Você é responsável. Você pode estar numa igreja, você pode andar no meio de pessoas que estão queimando, mas cada um de nós é responsável de manter a chama de amor por Jesus acesa. E eu creio que quando nós mantemos essa chama, nosso coração acesa, nós cada dia criamos uma vida de devoção, de entrega, de amor ao Senhor. Então, eu entendo também que muitas coisas, vêm tentar apagar a chama do nosso coração pelo Senhor. Muitas vezes o que mais tem tentado tirar a gente da presença de Deus é o pecado. São as coisas que entristecem o Espírito Santo. Então o pecado, ele nos tira da presença de Deus, ele nos traz sentimentos de culpa, de condenação, traz aquele peso sobre nós, e muitas vezes nós não temos força para orar, mas quando você recebe a graça de Jesus, você fala assim: eu posso novamente falar com o Senhor, confessar o meu pecado, pedir perdão e novamente ser limpo, sarado, santificado.
Então, muitas vezes é um pecado que vai tentar te tirar da presença de Deus, mas muitas vezes também não é só um pecado, mas muitas vezes são as dores, são as preocupações, as circunstâncias da vida que nos levam a fazer com que a chama do nosso coração ela venha se esfriar, ela venha se apagar. Às vezes você está buscando santidade, você é uma pessoa que caminha com o Senhor, você quando peca, é um acidente, você já volta para o Senhor, mas o que te tira da presença de Deus, muitas vezes não é esse pecado, mas é uma ferida, é uma dor, é uma circunstância, é algo que... Vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês passam por isso, né, gente? Vocês são humanos, né? Vocês passam, só eu que passo por isso. Então, às vezes é algo que acontece na nossa vida que tira aquele ânimo, aquele prazer, aquela vontade de orar, de falar com os irmãos. Então, muitas vezes pode ser algo que não é um pecado em si, mas é algo que nós permitimos no nosso coração que apaga a chama de amor por Jesus. Então, assim, eu falo essa mensagem aqui com você, eu vou entrar com muito temor e muito tremor. Eu estou com essa mensagem sendo lapidada há um bom tempo mesmo, e eu sei que ela trouxe restauração para mim e vai trazer para você, amém? Ela operou na minha vida e vai operar na sua vida, e eu quero que você entenda que quando eu estiver falando essas palavras, eu não estou de maneira alguma trazendo indiretas, querendo julgar alguém, eu não estou falando diretamente para alguém, beleza? Eu quero que vocês entendam com esse coração, amém? E eu quero que você entenda algo nessa noite. Quando for trazer essa mensagem, um propósito de trazer arrependimento e restauração, amém? Então, o tema da mensagem de hoje é Obrigado, Judas. E é uma mensagem forte, mas vamos lá. Para alguém por acaso, algum momento assim da sua vida, você que mexe bastante no Instagram aí, quantos já viram aquele famoso post, né, que muitos cristãos colocam, né, e a gente tem que repensar sobre o que nós temos postado, aquele famoso post que fala mais ou menos assim, né, algo no Instagram, para você entender, talvez você não usa muito Instagram aí, né, que fala assim, é melhor você ter Pedro, que é explosivo, que é sincero na sua frente, a Camila já até sabe qual que é, né, do que Judas, que te abraça, te ama na frente e por trás te trai. Quem aqui já viu esse post? Lá, gente, vocês estão ligados? Então, aquele post, né, ele é colocado, né, muitas vezes para dar uma indireta em alguém, né? Fala assim, eu sou Jesus, aquele irmão lá, aquele Judas na minha vida. É aquele Judas. Então, às vezes as pessoas colocam, né, essa indireta, às vezes até direta mesmo, aí você passa aqui e fala, nossa, mas será que é para mim isso aqui? Será que eu fiz alguma coisa? Você fica até se culpando, né? Nossa, o irmão está colocando isso. Então, ficou um post aí bastante, né, que rodou bastante aí nas redes. Mas só um parênteses, irmão. Cuidado com o que você posta, tá bom? Cuidado com o que você coloca na internet. Não fica postando indireta pro irmão, não fica postando indireta pro familiar, não fica postando pro amigo. Por favor, irmão, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, não. Coloca um versículo lá, gente. Coloca você tocando lá, cantando. Coloca foto do prato de comida. Por favor. Mas não coloquem direto, gente. Isso não é atitude de cristão maduro. Isso não é atitude de cristão maduro. Vocês viram que eu brinco, mas depois eu... Cabeça, né? Mas, gente, por favor, assim, eu estou falando agora pelo Daniel mesmo. Pelo Daniel agora. Sejam sábios no que vocês colocam, no que vocês vivem, amém? Todo tempo as pessoas estão observando. Vou dar um exemplo. Às vezes você coloca um post desse, alguém que não conhece Jesus, aí você vê, nossa, os irmãos da igreja estão tudo brigando. Para que eu vou lá? Melhor ficar aqui mesmo.
Não é verdade? Então, tome muito cuidado com o que você posta. Mas, voltando aqui, então esse post falava assim, é melhor você ter um Pedro na sua vida, né? Alguém que é explosivo, que fala as coisas na sua frente, do que ter um Judas por trás, que te trai, que fala mal pra caramba por você, mas ele tá lá, dando beijo no seu rosto, passando a mão em você. Então, só que isso me gerou uma certa ira santa, né? Um certo incômodo com esse tipo de post. Né? Eu não creio que... Eu entendo que as atitudes de Pedro e de Judas são reais, o que eles fizeram. Realmente Pedro, ele era explosivo, ele era impossível, e quantos aqui se identificam um pouquinho com Pedro aí? O pessoal só levanta assim, né? Só o dedinho, né? Não tem problema, irmão. Você tem a sua personalidade, tem coisas que precisam ser mudadas, mas às vezes é a sua personalidade. E às vezes a Bíblia fala, ele é impulsivo, explosivo, mas tem o Judas, né? Que ele é o cara tudo bem, o amigão, só que por trás te detona, né? Aí quando não vou falar isso não. Vocês estão espertos, gente. Amém. Mas eu creio que a palavra de Deus nos traz algo muito importante sobre esse contexto de Pedro e Judas. Eu quero que você entenda comigo, porque o tema da mensagem é obrigado, Judas. Mateus 26, versículo 45 ao 50. Vocês acharam aí? E, gente, não fica assim no irmão também, ó. É para você isso aí, viu? Isso aí é para você. Não, fala assim, isso aqui é para mim mesmo. Eu sou falho. Eu erro, sou pecador, mas eu vou mudar. Amém? Amém? Assuma os seus BO. Eu acho que eu vou fazer uma palavra um dia assim, assuma os seus BO. Isso não é só cristão, mas isso é para a vida. Eu gostei do que a Priscila falou. Hoje está bem legal. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos aprofundar aqui. Mateus 26, 45 ao 50. Vocês estão comigo? Galera do fundão está comigo? Amém? Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo, descansando? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Quem que é o traidor aí? Quem que é? Judas. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e... Nossa, gente, palavra estranha, mas enfim, espadas e outra palavra aqui, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, fale comigo, amigo. Tá bom. O que você veio fazer? Nisso, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Agora abra comigo, volta um pouquinho, Mateus 16. A gente vê um pouquinho aí do contexto de Judas. Mateus 16, 21 a 25. ao 25. 16, 21 ao 25. A galera é top aqui do gata. Vamos lá. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
Saia da minha frente, Satanás. Repete aí comigo. Saia da minha frente, Satanás. Amém. Vamos falar sempre isso. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, é muito engraçado o paralelo que essas duas passagens fazem da forma que Jesus tratou a figura de Pedro e a forma que Jesus tratou a figura de Judas. É engraçado que quando Jesus chama Pedro, ali Pedro começa a repreender Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: vai para lá, Satanás. Mas é engraçado que quando Judas vem, o traidor, ele vem para entregar a Jesus. Jesus chama ele de amigo. Será que Jesus está sendo irônico aqui? Será que Jesus é comédia? Será que Jesus está brincando aqui com as emoções dos leitores? Mas sabe, eu quero trazer um pouquinho de contexto para você. Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele tinha uma missão. Qual que era a missão de Jesus? Entregar-se por amor de nós. Ele se entregou porque nós tínhamos uma dívida. E qual era essa dívida? O pecado. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, destinados ao inferno, destinados à ira eterna de Deus, separação eterna de Deus. Então você já nasce pecador. Então Jesus veio aqui nessa terra como homem e como Deus, para morrer naquela cruz, se entregar em nosso lugar, para que você não estivesse naquela cruz pagando o preço dos seus pecados, porque o pecado ele conduz à morte. Muito bom. O pecado conduz à morte. Então alguém precisava pagar o preço de cometer pecados, e não só os meus e os seus pecados, mas de toda a humanidade. Então Jesus veio à terra para morrer em meu e seu lugar, para que através da fé nele, fé na graça que recebemos dele, nós pudéssemos ter vida eterna com ele, salvação dos nossos pecados. Então quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério, uma coisa ele tinha um entendimento: ele iria sofrer, ele iria morrer. Jesus tinha muita consciência do chamado dele, do propósito dele. Qual que era? Padecer por causa dos nossos pecados. Jesus não foi morto. Entenda isso, Jesus não foi morto, ele decidiu se entregar. Entenda isso, esse é o amor de Deus. Ele decidiu se entregar. Jesus não veio aqui na terra para viver até 80, 90 anos e morrer, não. Ele veio com uma missão de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e voltar em breve. Então Jesus tinha muito da consciência de que ele ia passar por um processo de dor, de sofrimento, um processo de problemas que iam levar ele à cruz, para ele cumprir o propósito dele. Então, quando nós vemos o contato de Pedro e Judas com Jesus, quando Pedro ouve as palavras de Jesus, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia padecer, Pedro fala assim: de maneira nenhuma você vai sofrer, eu não vou deixar. Então Jesus fala assim: vai para lá, Satanás. Mas quando chega Judas, com o coração já corrompido por Satanás, ele traz ali aquele exército para prender Jesus. Então Jesus, tendo entendimento que ia chegar a hora dele, ele chama os seus discípulos. Então quando ele olha para Judas, ele fala assim: amigo, o que quer dizer isso na palavra de Deus? O que nós podemos trazer de revelação? Sabe, o diabo, ele sempre vai tentar fazer mentiras que nós não vamos passar por processos de dor, processos de traição, processos de perseguição, mentira, dores, problemas.
O diabo vai falar assim: não, você não vai passar por problemas, Jesus é demais, Ele te ama muito, Ele te carrega no colo e você vai ter a vida com arco-íris, com o céu ensolarado, vai ser um dia lindo com Jesus. O diabo traz esse evangelho, mas Jesus sabia que na vida dele, ele precisava morrer. Então tudo aquilo que era contra o propósito dele de padecer, ele entende que isso provém do Satanás. Mas quando alguém, mesmo sendo usado do diabo para feri-lo, para traí-lo, para fazer com que ele sofresse, ele entende que aquilo está a favor do propósito dele. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar aqui? Então, muitas vezes as pessoas estão, de certa forma, falam assim: ah, mas aquele irmão, aquela pessoa, meu familiar, ele é um Judas contra mim, ele me traiu, ele me perseguiu, ele mentiu contra mim. E fala assim: não, eu preciso ir contra ele, eu odeio a vida dessa pessoa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus escolheu Judas. Quem chamou Judas não foi Satanás, foi Jesus que chamou Judas, e Jesus o amou da mesma maneira. Então o Judas, ele representa aquele processo na nossa vida de dor, de traição, de perseguição que nós passamos, e Jesus tinha esse entendimento, que muitas vezes um Judas na nossa vida, ele tem um papel muito importante de te impulsionar para viver o seu propósito. As dores, as feridas, a perseguição, seus traumas, muitas vezes não é só algo que o diabo está fazendo na sua vida, mas é uma permissão de Deus para que você agora não viva num nível baixo de revelação, mas que através desse processo de dor você possa conhecer mais o Senhor. Se lembra quando o diabo ele vai até ali a presença de Deus para falar sobre Jó? Ah, então aquele servo, ele está ali, ele te serve, ele é justo, porque o Senhor dá tudo ali para ele. Então o Senhor deixa tocar ali nas coisas de Jó, Ele deixa tocar na família, nos bens. O Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Mas nós vemos que o processo longo de dor, de perseguição, que Jó passou, no final do livro, em Jó 42, ele fala: agora os meus olhos estão vendo a ti. Então muitas vezes a dor da nossa vida é um instrumento poderoso para extrair de nós uma verdadeira adoração ao Senhor. Outro exemplo bíblico sobre isso, quando Paulo e Silas, a Mari até gosta dessa música, né? Paulo e Silas, essa música chama Paulo e Silas, eles estão presos, e eles estão naquele momento de dor, perseguição, e naquele momento de crise, saiu talvez a melhor adoração do coração deles. Saiu uma adoração que não só quebrou as cadeias, mas trouxe salvação para o homem responsável pelaquela cadeia. Irmão, não fique reclamando com Deus dos Judas que estão sendo colocados na sua vida, dos processos de dor, de traição. Eu sei que nos momentos são difíceis, nos momentos são escuros, são momentos de choro, mas você vê quando você passa esse processo, o Senhor te leva para um nível maior de revelação de quem Ele é. Porque o Senhor, Ele está presente nas alegrias, mas Ele está presente também no processo da dor. Vocês estão comigo? Então muitas vezes nós falamos assim: ah, mas aquele irmão fez isso contra mim, aquele irmão falou aquilo contra mim, mas sabe, aí você começa a liberar palavras de ódio contra ele, e o Senhor está falando para você: ame ele, ame ele. Sabe que você consegue olhar na cara dele e falar assim: eu amo você, eu consigo te perdoar, eu consigo ter comunhão com você. Eu não estou falando para você ficar procurando na sua vida quem são traidores, de maneira alguma, mas estou falando que tudo aquilo que representa o processo de dor, de perseguição na sua vida, é o Senhor te levando num processo de maturidade. Então, sabe, muitas vezes nós temos que olhar para tudo que nós passamos. A palavra de Deus fala: em tudo dai graças.
Em tudo, ruim e bom, tudo agradeça a Deus. Eu sei que parece louco falar isso, mas esse é o Evangelho. É o Evangelho que fala: ore pelo seu inimigo. Se alguém bater na sua face, dê a outra face. Se alguém pedir uma milha, corra outra com ele. Este é o Evangelho de reconciliação. Paulo fala: eu te dou um ministério de reconciliação. Então você foi reconciliado, mas agora você precisa reconciliar pessoas ao coração do Pai. E muitas vezes, reconciliar alguém ao coração do Pai é aquela pessoa que faz coisas contra você. Seria muito fácil se você fosse salvo e você fosse para o céu e vivesse já com Jesus. Você foi salvo, aceitou, amém, estou no céu, glória, e aqui todo mundo, vai para o inferno. Todo mundo aqui morre, todo mundo separado. Eu garanti minha salvação, vou para o céu. Não, mas quando você crê em Jesus, agora você também é um instrumento de perdão, é um instrumento de reconciliação. Sabe, nós entendemos que Jesus, ele chamou Judas, e ele amou Judas, ele olhou para aquele processo que estava levando ele para a cruz, e ele chama: o que você quer, amigo? Sabe, entenda isso. É muito importante ter pessoas na sua vida que vão te afiar, que vão te questionar, pessoas que vão te levar a amadurecer, pessoas que vão falar mal contra você, pessoas que vão xingar você nas costas. Posso falar que isso é extremamente poderoso. Isso é extremamente poderoso na sua vida, porque é um fogo que está purificando você. Isso está provando o seu orgulho, está provando o seu ego. Sabe, eu não estou aqui de nenhuma maneira dando indiretas para alguém, pelo amor de Deus. E se você acha, pode vir falar comigo depois. Aí eu vou dar umas diretas para você. Amém? Com todo carinho. Se você... Brincadeira, gente. Eu amo muito vocês. Mas eu não estou de nenhuma maneira aqui para ficar... porque a igreja tem isso, porque a igreja está falando mal, porque tem... Gente... Está na hora do momento a gente elevar o nosso evangelho, nosso nível de cristianismo. E muitas vezes são essas coisas que têm roubado você da presença de Deus. Às vezes não é um pecado, mas às vezes é uma dor, é uma ferida, um trauma, que você permite ficar no seu coração e você não libera perdão. Em segundo lugar, não libera a pessoa. Entenda uma coisa: libere perdão para a pessoa que te magoou, te feriu. Mas segunda coisa, libere a pessoa. A palavra de Deus fala: se nós não perdoarmos os nossos irmãos, as nossas orações não serão ouvidas. Irmão, você pode estar clamando pela presença de Deus, pode estar rodopiando igual o baú da felicidade no manto, você pode estar girando, entregando palavra profética, pregando igual o Billy Graham, mas se você não consegue nem olhar na cara do seu irmão aqui na igreja, o que nós estamos fazendo? Nós clamamos: Senhor, quero ver tua face, mas eu não consigo olhar na cara do Fernando e falar: como você está, Fernando? Como é que você está? Às vezes nós queremos ver a face de Deus, que é gloriosa, que se nós vermos talvez vai nos consumir, mas nós não conseguimos nem olhar na cara do nosso irmão, que é tão pecador quanto nós. Sabe, eu não sei se vocês já viram a série do The Chosen, e você vê Pedro, ele é impulsivo, explosivo, e Pedro é um dos melhores personagens dessa... ele foi muito bem retratado, um dos melhores, assim, o ator representou muito bem. E é engraçado que quando Jesus, ele chama Mateus ali, que era um cobrador de impostos, e Pedro fica direto ali no pé de Mateus, porque ele era um traidor, porque ele era um publicano. E a gente vê ali Jesus, a gente vê os outros discípulos recebendo bem ele, a gente vê um processo de Pedro também. Então, entenda uma coisa, irmão: nós não podemos clamar pela glória de Deus, que quando a glória de Deus invade toda uma igreja, e falar e pensar no nosso coração: nossa, aquele irmão, por que ele está lá em cima tocando? Eu sou muito mais bom do que ele, eu sou muito mais santo do que aquele irmão, cara, eu sou muito mais top. Mas aquele pregador lá, ele está pregando, nossa, mas o que eu sei de Bíblia, meu amigo,
O que eu sei de Bíblia, eu sei de Gênesis e Apocalipse. Eu poderia até colocar o meu livro lá junto na Bíblia, de tão bom que eu sou. Sabe, o problema é que se nós não entramos aqui na igreja com coração de amor, a gente não consegue mais ver Jesus na vida dos irmãos. Nós não conseguimos mais ver Jesus, que Ele pode transformar um Judas, Ele pode transformar um Pedro, Ele pode transformar um Daniel, Estela, Estevão, Robson, Franklin. É o mesmo Jesus, Ele nos transforma. Todos nós somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. Sabe, irmão, se você está aqui, simplesmente entra nessa igreja, eu vou começar a analisar, vou contar bandeirinha, Camarões, deixa eu ver, Índia, Nigéria. O louvor não é o louvor que eu gosto tanto. Mas a cadeira não está do jeito que eu gosto, acho que tinha que ser 45 graus. Não, mas aquele irmão ali, nossa, não vou com a cara dele. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, o que você está fazendo então aqui? Sabe, se nem na igreja você consegue conviver com seu irmão, quanto mais no mundo. Se nem os irmãos te aguentam na igreja, por que o mundo tem que aguentar você, irmão? Sabe, eu estou assim abrindo meu coração para que você entenda que aquilo que você passa de dor, de processo, de feridas, isso está te impulsionando, te alavancando para o propósito. Sabe, muitos querem, entenda uma coisa, muitos querem ser igual ao apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento. Muitos querem ter as experiências de Paulo, as curas de Paulo, as igrejas que Paulo fundou, mas poucos querem passar o que Paulo passou. Naufrágio, perseguição, chibatada, soco, naufrágio, tudo. Paulo passou diversas coisas, porque o processo da dor dele gerava Jesus nele. Você quer ser igual a Jesus? Quantos querem ser igual a Jesus? Você vai sofrer também, irmão. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido e isso vai gerar Jesus em você. Porque o coração manso e humilde, ele é aprovado quando você é traído. O coração manso e humilde de Jesus, que ele fala, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, ele não é provado quando você está Yeshua. Não, ele é provado quando seu irmão fala mal de você nas costas. O que você vai fazer? A mansidão, o caráter de Cristo. Eu sei que a gente está aqui chacoalhando um pouquinho, mas, sabe, eu estou assim, muito tocado por Deus, porque eu não quero ver uma geração que é mimizenta, uma geração que não aguenta uma dorzinha, não aguenta uma traição, não aguenta uma perseguição, um falatório, uma fofoca. Irmãos, essas coisas vão acontecer porque o mundo é caído, nós somos pecadores. Mas eu quero ver uma geração restaurada pelo Senhor, que quando é traído, fala assim, eu vou orar por você. Quando é falado mal nas costas, fala assim, eu vou interceder pela sua vida. Quando ele é perseguido, ele fala assim, pode continuar, porque a minha fé não será abalada. Vocês estão comigo? Então abra comigo em Romanos 8, 17 ao 18. Então entenda uma coisa, Judas, entre aspas, esse processo que você muitas vezes, Jesus, ele convivia na mesa sabendo que Judas ia traí-lo. Eu fico imaginando isso, como que Jesus conseguia viver, né, em constante comunhão, sabendo que tinha um homem que iria ser usado pelo diabo, que ia entregar ele. E sabe, Jesus não levou para o coração. Eu já vi uma vez um áudio, uma pregação, acho que é do Paul Washer, que ele fala, não sei se é do Paul Washer ou do Billy Graham, que ele fala, imagine se Jesus fala assim, eu não quero, eu vou sair dessa cruz, eu não aguento mais, esse cara me traiu, todo mundo me negou, todos os discípulos me deixaram, eu vou abandonar a vida. Eu não consigo imaginar Jesus nisso. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar Jesus. E você, como filho de Deus, também não pode imaginar isso.
Não abandone a fé por causa dos processos de dor que você passa. Então, Romanos 8, 17, 18. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Posso dizer uma coisa para você? O momento talvez de maior glória da vida do cristão é quando ele está sofrendo. Porque ele não está dependendo das suas forças, mas ele entende que a graça de Deus é suficiente. Nós cantamos aqui, a tua graça me basta. Essa graça me basta. São nesses momentos de dor que você reconhece a grandeza de Jesus na sua vida. Então ele fala, nós somos filhos, mas também vamos sofrer. Então se você é filho, entenda uma coisa, você vai sofrer. Você vai ter vitórias, você vai ter bênçãos, você vai conquistar coisas, você vai conquistar sua faculdade, seu emprego, você vai viver para Jesus, amém. Mas sempre entenda algo, nem sempre o dia vai ser tão bom. O dia mal vem, e ele vem para todos. E você tem que ter a sua fé firmada em Jesus, se lembrando que no dia bom ele esteve, mas também no dia mal ele estará. Amém? Então, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Rapidamente, é que eu tenho poucos minutos. Segunda Coríntios 4, 16 ao 18. Eu sei que é um pouco assim, forte que eu estou falando. E mais uma vez, entenda, eu assim estou falando de coração. Quando eu ia preparar uma outra mensagem, eu ia falar sobre a passagem de Moisés, sobre face a face. Mas eu comecei a ser tocado, isso começou a vir, comecei a tremer de temor de trazer isso. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos, desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por mais que você está passando algo externamente, o seu coração está sendo moldado. Você está crescendo. Você está amadurecendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe como você vai se firmar no momento de dor, mesmo você estando habitando com uma pessoa que muitas vezes você sabe o que ela fez contra você? Pense no final. O peso de glória que vai ser revelado em sua vida aqui nesta terra e na eternidade será muito maior a dor que você está passando. Porque em Jesus nós temos cura. Como o Vini cantou aqui, nós temos cura em Jesus. Então nós vemos que Paulo, ele usava o sofrimento dele de combustível para ver cada dia mais a glória do Senhor. Você quer ver a face de Deus? Você quer ter maior intimidade com o Senhor? Prepare-se, irmão. Você vai passar por momentos difíceis. E são os momentos difíceis que você vai encontrar maior amor de Deus, maior paz de Deus, maior carinho de Deus por você. Quantas vezes eu passei por processos onde eu estava sozinho e eu tinha que me esconder de todas as pessoas, e eu entrava lá e falava, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. A gente vê também lá em Atos 7, abre rapidamente comigo, Atos 7. Eu gosto muito dessa passagem, e nós temos aqui também duas pessoas com o nome desse grande homem de Deus. Um que está no interior e outro que já está no exterior. Eu gosto muito desse nome. Atos 7, 54 ao 60. Vocês aguentam aí mais 10 minutinhos, gente? Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Vai aí para o versículo, eu não sei se é o
Eu acho que é o versículo 58, não sei. Ou 50, acho que é o 59. Enquanto o apedrejavam... É o 59, gente? 58? É o 9 ou 8, gente? É a mesma Bíblia aí, vocês comigo? É a mesma? Bíblia evangélica? Se você não tiver uma Bíblia, fala comigo que eu vou orar e Deus vai te abençoar com uma Bíblia. Amém? Ou a gente arranja uma Bíblia para você. Vamos lá. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Meu Deus, isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Eu lembro uma vez que eu comecei a acordar todos os dias no mesmo horário. Eu acordava às 7h54. 7h54. Todo dia às 7h54. Eu falei, tem alguma coisa estranha isso aí. Não é 7h55, não é 8 horas. Aí eu estava lá no banheiro, literalmente, sentado lá, mexendo no celular. Aí o Senhor falou comigo, abra em Atos 7h54. Eu li essa mesma passagem. E o Senhor falou assim para mim, prepare-se para ser odiado. Quando eu vi aquela palavra no meu coração, o Senhor mostrou assim, e aquilo meu Deus do céu, achei que Deus ia falar comigo que era filho amado. Às vezes Deus vai falar com você essa noite, irmão. Mas Jesus falou assim, eu senti no meu coração, prepare-se para ser odiado. Mas logo em sequência o Senhor falou comigo, mas você verá a glória de Deus. Irmãos, o processo de dor, ele é necessário para que gere em você fome pela glória de Deus. Enquanto Estevão era apedrejado, ele orava. Meus amigos, presta muita atenção nisso. Enquanto as pessoas estão fazendo coisas contra você, continue orando. E ele fala, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Jesus, nos ensina a fazer essa oração. Sabe, me ensina, Jesus, a fazer essa oração. Talvez nem sempre eu consigo fazer essa oração, irmãos. Nem sempre eu consigo. Muitas vezes, quando vem, o nosso coração leva a retribuir da mesma moeda. Mas, Senhor, me ensine a perdoar os meus devedores. Não os condene por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Então a glória de Deus também, ela está diretamente ligada ao quanto você está sofrendo. Não estou falando que você deve ficar procurando dor para você, pelo amor de Deus, irmão. Para você ficar se enfiando em problema, você ficar de vítima. Ai, Senhor, irmão, fala aqui para mim, vou sair da igreja. Irmão, não vou nem falar, porque você já até sabe o que eu quero falar. Uma vez eu até falei. Irmão, não existe desculpa para sair de uma igreja, a não ser que não esteja pregando a palavra. Não existe desculpa. Irmão, aquele irmão que você não concorda com a vida dele espiritual, com o que ele está vivendo, ele é tão pecador quanto você. Será que você consegue ver que Jesus ama ele também? Será que você consegue ver que o mesmo amor que está para ele está em você? Então Jesus nos ensina a fazer a oração de Estevão. E por último, abra comigo em Salmos 27. Quero chamar o louvor aqui. Sei que eu estendi um pouquinho essa pregação, quase 1 hora, mas amém, gente. Eu creio que você está sendo chacoalhado essa noite pelo Espírito Santo. Eu gosto muito de uma ministração, o Rafa também gosta, do Lucas Souza, do Obsessão, né? Quando ele canta Obsessão, meu coração queima por ti. Lá no final ele está ministrando, cantando e fala, Senhor, chacoalha-nos, né? Ele queria ser tocado por Deus ali. Salmo 27. Amém? Todos acharam? Quem conhece esse salmo aí? Levanta a mão aí, gente. Quem conhece? O Vini até falou, o Vini estava muito profético essa noite. Glória a Deus pela sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança.
uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, e tem compaixão de mim. E Ele responde-me. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Busquem, pois, Senhor, a tua presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Pois se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Deus, meus inimigos, presente. Opa, peraí, gente. Não se entregues à vontade dos seus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anima-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. A gente fala muito essa oração: Senhor, eu quero uma coisa, eu vou buscar essa coisa, eu quero viver em tua presença, eu quero buscar em tua presença, eu quero te contemplar, eu quero ver a tua face, eu quero meditar, eu quero preencher meus pensamentos com coisas eternas. Mas sabe qual que é o contexto de Salmo 27? Era um dos contextos de maior perseguição na vida de Davi. Saul e o seu exército queriam literalmente cortar a cabeça de Davi fora. Eles queriam matar Davi. Eles estavam levantando calúnias, mentiras contra Davi, estavam negando a unção de Deus que havia em Davi. Mas no meio dessa dor, no meio dessa oração, Davi é extraído do coração dele uma das orações mais poderosas da Bíblia. Eu posso falar que no momento de dor, no momento de processo, quando você é amassado, esticado, onde você é traído, o Senhor vai tirar de você a melhor adoração, o melhor clamor, a melhor oração. Davi entendia que estava sendo perseguido, mas algo ele tinha no coração dele: eu vou buscar ainda mais a face de Deus. Sabe, quando vinha a dor, quando vinha os Judas, quando vinha a traição, a perseguição, busque mais a presença. Davi se questionou: Senhor, ouve a minha oração. E o Senhor respondeu ele: busque a minha presença. Busque a minha presença. Espere em mim, confie em mim. E ele fala assim: Davi, por mais que meu pai e minha mãe me abandonem, por mais que todas as pessoas te abandonem, o Senhor está com você. E no momento de dor você vê que o seu coração, ele vai sendo amadurecido, ele vai ganhando maturidade, e você aprende que nesse processo o Senhor tem níveis maiores de intimidade para você. Eu quero que você se levante deste lugar. Peço que apague a luz nesse momento. Talvez você chegou aqui com seu coração com uma ferida, com uma dor, com uma preocupação, com algo que tem tirado o seu sono, com alguma pessoa que você não consegue liberar perdão, com algum trauma, com alguma ferida emocional, que talvez isso tenha te levado até pecar. Eu quero que você nesse momento confesse ao Senhor o seu pecado, confesse o seu coração, libere a sua maior adoração ao Senhor. Sabe, as circunstâncias não podem ditar a sua vida de adoração, porque o Senhor, Ele continua sendo bom eternamente, e Ele sendo bom, Ele é digno em todo tempo de adoração. O Senhor não mudará, você vai mudar constantemente, mas o Senhor continua para sempre, sendo o mesmo, e Ele sendo o mesmo para sempre, Ele liberará poder, cura, libertação, salvação em sua vida. Eu quero que antes do louvor tocar, eu quero que você coloque a mão no seu coração mais uma vez, e você ore comigo. Jesus, eu libero do meu coração qualquer dor, qualquer ferida, qualquer trauma, qualquer circunstância que me leva
para longe de Ti. Eu não permito mais. Eu não permito mais que isso que está no meu coração me afaste da Tua presença. Mas Jesus, me deu um coração manso e humilde como o Teu, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de Te adorar em espírito e em verdade. Senhor Jesus, eu sou falha, eu sou pecador, eu necessito do Teu perdão. E Jesus, restaura a minha vida, renova o meu coração, faz de novo, toca com o Teu poder em mim, Jesus. E eu quero ser uma nova pessoa em Ti, quero ser igual a Ti. Jesus, se eu estou sendo, Pai, continue falando aí comigo, se eu estou sendo, Pai, como uma figura de Judas na vida de alguém, se eu estou levantando problemas, dores, fofocas, traições, problemas na vida de alguém, Jesus, me perdoa e transforma minha vida. Eu quero ser um agente de mudança. Eu quero ser um filho maduro. Eu quero ser um discípulo do Teu amor. Jesus, nós te amamos. Em nome de Jesus, eu quero que você adore o Senhor com o seu coração, amém? Com tudo que você tem. Se você precisar de alguma oração, peça para o irmão que está do seu lado, entregue a sua vida ao Senhor.